Boa noite. Vou começar por apresentar o tema que, que fui convidado, que é como detectar a perda auditiva. Sou Mohamed Dada, médico otorrino, mestre em saúde pública, doutorado em morfologia e professor associado de anatomia. Eu quero começar por agradecer os organizadores do evento pelo convite. Sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Sou, como já disse, médico otorrino e sou membro da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina, sou regente da Anatomia dos cursos de Medicina, Medicina Dentária e Farmácia, ex-diretor do Serviço de Anatomia, ex-diretor da Clínica Chifá, membro do Conselho Científico da Escola de Pós-Graduação, membro do Conselho de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina, co-coordenador do mestrado em Biociências, ramo de Neurociências. Aqui encontramos vários links onde podem encontrar o meu trabalho e o meu currículo. A percepção aditiva já existe antes do nascimento. Isso, já antes de nascer, a criança já tem capacidade de ouvir. Perda auditiva, segundo a definição da OMS, é quando uma pessoa não consegue ouvir tão bem quanto uma outra pessoa cuja audição é normal. E o que é audição normal? A audição normal é até 20 decibéis. Se alguém precisa mais de 20 decibéis de som, é porque não consegue ouvir. A audição é muito importante para o desenvolvimento adequado da fala, linguagem, aprendizagem e socialização. Qualquer dano na audição leva a problemas de socialização e desenvolvimento de habilidades de comunicação e funções cognitivas, levando a um atraso global da criança. A audição é importante para saber falar, adquirir a linguagem e desenvolvimento geral da criança. A audição ajuda a interagir com as pessoas e com o ambiente. É a maneira usual de adquirir a linguagem e uma das principais características dos demais espécies. O processo da audição envolve processos fisiológicos, recepção e processamento do som, processos cognitivos, seleção do som que queremos ouvir e armazenamento. A perda auditiva é a alteração sensorial mais frequente em humanos. A perda auditiva infantil afeta 5 recém-nascidos vivos em cada 1000. Se considerarmos todas as perdas auditivas no geral, e 80% da perda auditiva está presente no período perinatal. A detecção precoce da perda auditiva por meio da triagem auditiva neonatal permite acesso rápido ao diagnóstico, tratamento e reabilitação. Quais são as causas da perda auditiva? História familiar de perda auditiva infantil permanente, precoce, progressiva ou tardia. Se é uma criança que tem algum familiar com perda auditiva, esta eventualmente é a causa. Infecção materna, infecção intrauterina, infecção materna durante a gravidez, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, hepatite, sífilis, Zika, vírus e HIV.
quando a criança nasce com um peso inferior a 1,5 kg, quando esteve internada na unidade de cuidados intensivos há mais de 5 dias, carnícoros com bilirrubinemia muito aumentada, síndromes genéticos associados à perda auditiva, infecções virais ou bacterianas do sistema nervoso central, nomeadamente meningite e cefalite, malformações crânio-faciais, otites de recorrência em cada 3 meses e traumatismo crânioencefálico com fratura do osso. As causas mais comuns da perda auditiva são ruídos, exposição a ruídos, no caso de adultos, a idade, aumenta a idade, diminui a audição, exposição a drogas e medicamentos, infecções virais ou bacterianas, doenças genéticas, traumatismos da cabeça, cera e algum objeto. Essas são as causas mais comuns. A OMS aponta a presença de 32 milhões de crianças com perda auditiva. Dessas, 60% de perda auditiva podem ser prevenidas. Dessas, 31% é por infecção, toxoplasmose, rubéola, cytomegalovirus, Zika, HIV, sarampo, meningite. Tem 17% relacionados com a gravidez, 4% relacionado com ingestão de medicamentos e 8% por outras causas. Quais são as consequências da perda auditiva? Ela tem consequência funcional, porque limita a capacidade da criança de adquirir a linguagem, leva a atraso da aquisição da fala e, com consequente, mau desempenho escolar, consequências sociais e emocionais, solidão, isolamento, estigma e frustração, sobretudo nos idosos. As pessoas deixam de estudar e não conseguem emprego. Consequências econômicas é o custo global anual de 980 bilhões de dólares, desde aquisição de próteses, escolas especiais, manutenção dessa escola, criação dessas escolas, salário dos professores e ausências laborais por esse problema. Como podemos ver nessa imagem, nós temos infecções como uma das causas importantes para a perda auditiva. Temos infecções, toxicidade por medicamentos e drogas, fatores genéticos, a idade, o ruído e traumatismo. E as consequências, nós temos problemas de comunicação, dificuldade para entendimento, declínio cognitivo, depressão, stress, diminuição do nível de segurança, isolamento, diminui a renda e diminuição da qualidade da vida e limitação do emprego. A perda auditiva está ligada a outros problemas, nomeadamente cardiovascular, renal, zumbido, quedas, aumento da hospitalização, diabetes. Diz que a perda auditiva é 2 vezes mais comum em pessoas com diabetes, em demência e Alzheimer, porque uma pessoa que tem perda auditiva está propenso a Alzheimer. De demência é 5 vezes mais a possibilidade de ele ter demência. Quem tem problemas renais tem 43% de incremento de probabilidade de ter problema de audição. Nós vimos aqui que a diminuição de cognição com dificuldade de compreensão aumenta a irritabilidade com problemas de relacionamento, porque tem dificuldade de manter socialização,
aumenta isolamento, depressão, riscos de acidente, diminui a percepção do ambiente, não consegue só perceber que está no ambiente e pode ter os riscos, daí isolamento social, falta de memória, zumbido, quedas, são todos esses efeitos. Diminui a capacidade de compreensão, causa irritabilidade, prejudica relacionamentos, aumenta isolamento, provoca depressão e outros sintomas e eleva o risco de acidentes variados, diferentes tipos de acidentes. Aqui nós vemos neste gráfico da OMS que a perda auditiva leva ao atraso da aquisição da linguagem, com mau desempenho escolar, aumento da pobreza e aumento de risco de acidentes e com isolamento social. Aqui também vemos atraso no desenvolvimento, mau desempenho escolar, isolamento, aumento de traumatismos e pobreza. Este é um gráfico da OMS e o que seria uma vida sem audição? A audição, falta de audição cria uma barreira para a comunicação, isolamento e depressão, aumenta a probabilidade de não ter emprego e problemas de cognição e demência. Como é que se classifica a perda auditiva? Classifica-se em topográfica, quantitativa, evolutiva em relação à aquisição da linguagem, cronológica e qual é o lado que estiver afetado. A perda auditiva ela pode ser de condução ou transmissão quando o problema está ao nível do canal auditivo externo, pode ser neurosensorial quando o problema está ao nível do ouvido interno, ou pode ser mista. Neste caso, nós vemos um audiograma com audição normal, até 20, tá? E depois aqui vemos a condução óssea, condução aérea. Quando existe este gap, nós falamos de condução, porque existe a gap, e quando as duas estão juntas, nós falamos de neurosensorial. E depois temos as mistas, que é o último gráfico. A perda auditiva ela pode ser ligeira, quando é de 21 a 40 decibéis, pode ser moderada quando vai até 70 decibéis, grave de 71 até 90 decibéis, profunda quando vai até 119 decibéis, acima de 90 decibéis nós chamamos de profunda, e quando ultrapassa 120 decibéis nós ali chamamos de cofós, quando não tem restos auditivos, aí é que nós chamamos surdo. O termo surdo é discriminativo e está acompanhado de estigma, por isso não devemos usar. Devemos utilizar o termo hipoacúsia, evitar utilizar o termo surdez. Toda perda nós utilizamos como hipoacúsia, e quando uma perda não é possível reabilitar porque não tem restos auditivos que podem ser ampliados para ser reabilitados, nessa caso nós chamamos de cofós. As perdas auditivas elas podem ser estáveis, uma vez instaladas, elas mantêm-se estáveis, ou podem ser lentamente progressivas ou rapidamente progressivas. Também podem haver perda súbita. As perdas súbitas são uma urgência e devem ser imediatamente tratadas, mas também temos o caso de perda auditiva flutuante, o caso típico de Meniere, onde o paciente aparece com a tríade de perda auditiva, zumbido e vertigem em simultâneo. Quando a vertigem passa, os outros sintomas auditivos desaparecem.
E esse diagnóstico tem que ser feito com audiogramas seriados. E no audiograma vamos encontrar perda auditiva durante a crise e melhoria da audição entre crises. A perda auditiva pode acontecer antes da aquisição da linguagem, ou durante a aquisição da linguagem, ou depois da aquisição da linguagem, que é pré-lingual, perilocutiva e pós-lingual. Pré-lingual, a criança ainda não aprendeu a falar, ainda, e aqui é maior a dificuldade para adquirir a linguagem neste tipo de perda auditiva. Classificação cronológica é uma perda auditiva que acontece pré-natal. A criança nasce já com perda auditiva. Em relação aos lados, ela pode ser unilateral ou bilateral. Existe, para além dos fatores etiológicos, nós temos a OMS criou uma lista de indicadores de risco para a perda auditiva. Esses indicadores são extremamente importantes porque, baseando nele, é que a conduta depende desses fatores, esses indicadores de risco. São 16 indicadores de risco, são muito parecidos com fatores etiológicos, história familiar. Na família existe alguém que tem uma perda da audição, esta criança aqui tem um fator de risco. Se ela esteve internada no cuidados intensivos neonatal mais de 5 dias, é um fator de risco. Se tem icterícia com hiperbilirubinemia, também é um fator de risco. Tem kernicterus, é fator de risco. Se esteve a usar aminoglicósidos mais de 5 dias, há quem diz até 2 dias de aminoglicose, como gentamicina, kanamicina, amicacina, e que são muito usadas em cuidados intensivos. Asfixia ou encefalopatia hipóxico isquêmico, uso de oxigenação extracorpórea, infecções congênitas como toxoplasmose, rubéola, sífilis, hepatite, HIV, citomegalovirus, Zika vírus, malformações craniofaciais como as fendas do palato, anomalias do osso temporal, microcefalia congênita e a microcefalia adquirida por Zika, hidrocefalia congênita e adquirida, traumatismo crânioencefálico com fratura do rochedo longitudinal ou horizontal, síndromes genéticos associados, como Down, associados à perda auditiva, infecções virais e bacterianas do sistema nervoso central, nomeadamente meningite e encefalite, quimioterapia e histórico de atraso da aquisição de fala. Quais são os objetivos de uma triagem auditiva neonatal? É identificar e suspeitar de perdas auditivas. Identificar todas as perdas ou suspeitar de todas as perdas auditivas de uma forma precoce. Fazer a confirmação diagnóstica, fazer o tratamento e reabilitar. Este é o objetivo de um grande programa mundial. Cada país adapta. Por definição, este programa tem como função prevenir, detectar e tratar, reabilitar. Quais são os objetivos deste programa? É identificar o mais precocemente os recém-nascidos e latentes com problema de audição
orientar para uma confirmação diagnóstica e iniciar medidas apropriadas de intervenção. Qual é a importância de um programa auditivo precoce? Nós sabemos que nos primeiros 2 anos a criança tem maior capacidade de adaptação. Então, se for feita uma reabilitação até 2 anos, esta criança tem uma grande capacidade de adaptar e de rapidamente adquirir linguagem. No caso de uma perda auditiva permanente, o diagnóstico e a intervenção devem ser iniciados até 6 meses de idade de vida. E isto vai permitir o quê? Que haja melhor desenvolvimento da função auditiva, linguagem, fala e processo de aprendizagem. E também essa criança vai ter melhor desempenho escolar e futuramente uma melhor inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida. O programa deve ser feito nas primeiras 24, 48 horas de nascimento, antes de ter a alta, ainda na maternidade. Ou até primeiro mês de vida, se a criança nasceu fora de uma unidade sanitária ou numa unidade sanitária que não tenha este programa. Este programa deve ser universal, significa que ele deve abranger todas as crianças que nascem, independentemente se tem risco, se não tem risco. Todas as crianças devem passar por este processo e é executada independentemente da presença dos indicadores. Há 2 equipamentos, 2 procedimentos para esta triagem. Utilizamos autoemissões acústica e potenciais do tronco cerebral. São 2 equipamentos que se usa para a triagem. Ainda que a criança é muito pequena, é um recém-nascido muito pequeno, não dá para fazer audiometria, então utiliza-se esses 2 equipamentos, que é autoemissões acústicas e potenciais do tronco cerebral. E em que situações usa? Como é que se usa? Quais são as vantagens, desvantagens? Vamos falar proximamente. Em Brasil, a perda auditiva infantil 1 a 6 crianças nados vivos em cada 1000. Em cada 1000 nados vivos, 1 a 6 nados vivos em Brasil têm perda auditiva. Se esta criança, são dados do Brasil, se essa criança passou por cuidados intensivos, esteve internada no cuidado intensivo, esse risco aumenta muito, passa de 1 a 4 em cada 100. A presença de um recém-nascido nos cuidados intensivos é um grande indicador de risco. Quais são as diretrizes deste programa? Fazemos autoemissões acústicas para recém-nascido e latentes, sem indicadores de risco. Toda criança que não tem indicadores de risco, não tem fatores de risco, faz autoemissões. Toda criança que tem indicadores de risco, tem fatores de risco, faz potenciais evocados do tronco cerebral. Sobretudo se for uma criança que esteve nos cuidados intensivos. Aqui nós vemos sem risco, autoemissões, com risco, faz potenciais evocados, que é o PET. Como é que é feito o teste? Se a criança não tem risco, faz autoemissões acústicas. Se falhar o teste não der bons resultados, nós dizemos que falhou o teste, 15 dias depois
repete o teste, faz uma segunda autoemissões acústica. E se na segunda autoemissões acústica falhar, então nós passamos essa criança para potenciais evocados. Mas se tiver indicadores de risco, ela salta o programa de autoemissões, não faz autoemissões, faz diretamente potenciais evocados. As orientações para triagem auditiva. Se a criança tem malformação auditiva ao nível da orelha, se a criança tem problema de uma estenose do canal auditivo externo ou falta de orelha, atresia, agenésia, tem algum problema ao nível do canal auditivo externo ou do pavilhão auricular, esta criança é encaminhada para o otorrino. Mas toda criança que tem indicador de risco, ela faz potenciais evocados, que é um teste retrococlear, ao contrário do autoemissões, que é um teste ao nível da cóclea. Quais são as etapas que é feito? As etapas são aquelas que nós explicamos. No primeiro mês faz teste e reteste, no caso de ausência de indicadores de riscos. Quais são as etapas? Quais são as etapas? Desculpe, quais são as metas deste programa? Quando a criança nasce, é feita o exame. No primeiro mês é fazer a triagem, o screening no primeiro mês. Até o terceiro mês, já a criança tem que ter a confirmação diagnóstica. No primeiro mês, até o primeiro mês, até 30 dias, tem que ser feita o diagnóstico, o screening. Até o terceiro mês tem que ter já a confirmação diagnóstica, a criança tem ou não tem perda auditiva. E até 6 meses tem de ter já iniciado um programa de tratamento ou reabilitação. Então, nós utilizamos 1, 3 e 6, que é 1 para detecção, 3 para confirmação e 6 para intervenção. Quais são as vantagens desse programa? A vantagem desse programa é minimizar todas as consequências ligadas à perda auditiva, nomeadamente no desenvolvimento da criança, no desempenho da escola, melhorar os resultados linguísticos e escolares da criança e oportunidade de aprender a língua de sinais. Aqui existe alguma controvérsia, porque alguns autores acham que é melhor ensinar leitura labial para evitar a discriminação em relação à leitura gestual. Este programa que nós vemos aqui, esse fluxograma, é brasileiro. No primeiro mês faz triagem, até terceiro mês diagnóstico e até sexto mês tem que haver uma intervenção. Então, é feita uma triagem auditiva neonatal universal para todas as crianças, vê se tem indicadores de risco, faz autoemissões, se não tem indicadores de risco, faz autoemissões, se não tem indicadores de risco, faz autoemissões, se tem indicadores de risco, faz potenciais evocados. No caso de autoemissões, se falha, repete 15 dias depois, e se volta a falhar, neste caso, entra no programa de potenciais evocados. No caso do teste não falhar, o teste passou, se o teste passou, então vamos manter a monitorização e supervisão da criança. Este aqui é um fluxograma da Itália. Este aqui é um fluxograma de Espanha.
Este é o fluxograma do Ministério de Saúde do Brasil, onde nós vemos que primeiro detecta-se os fatores de risco. Como é que se detecta fatores de risco? Pela história familiar, conversando com a mãe, com os pais, vendo o processo clínico e com isso nós colocamos a criança com risco, sem risco. Se for sem risco, faz autoemissões, se for com risco, faz PET. E depois, se for autoemissões, é aquilo que nós vemos, se falhou, repete, se não falhou, passa e vai fazer um acompanhamento e uma supervisão. Esse fluxograma é da OMS, onde nós vemos primeiro há que determinar que tipo de população nós temos, uma população com risco, sem risco. De qualquer das maneiras, faz-se a triagem universal, independentemente dos riscos, e consoante a população vai-se fazer ou autoemissões ou aquilo. Aqui nós faz o primeiro teste, autoemissões acústica, primeiro teste, se passou, não tem riscos, a criança está livre, informa seus pais para monitorar ao longo do crescimento. Se houver algum problema, a criança volta. Se tem riscos, vai fazer uma monitoria muito próxima. Cada mês vamos tentar controlar esta criança. Se falhou o teste, vai fazer o segundo teste, autoemissões acústicas segundo. Se passou, mesma coisa, se não tem riscos, vai se monitorar e se não passou, então entra num programa de potenciais evocados. Potenciais evocados, ao contrário de autoemissões, que autoemissões ele capta movimento das células ciliadas externas, enquanto que potenciais evocados capta toda uma via do tronco cerebral até o sistema nervoso, onde nós vemos toda esta via que está envolvida, coclear, núcleo coclear, até o córtex cerebral. Qual é a diferença entre autoemissões e potenciais evocados? Potenciais evocados também é chamado ABR em inglês. Autoemissões ele capta o movimento das células ciliadas externas. Então, o que nós estamos a testar é a cóclea, enquanto que potenciais evocados colocamos os elétrodos que capta cóclea e via auditiva no tronco cerebral. A interpretação do teste, já tinha explicado, o teste dá resultado, não dá positivo, não dá falso, não dá número, ele diz passou ou falhou. Se passa, ele entra para o programa de monitoramento, dependendo se tem riscos ou se não tem riscos. Se falha, repete o segundo teste. Uma criança com fatores de risco, com indicadores de risco, ela não faz aquele programa de autoemissões, ela salta diretamente para potenciais evocados. E essa criança tem que entrar num programa de monitorização até 3 anos, fazer exames auditivos anualmente e vai fazendo o controle dessa criança muito de perto. Essas crianças são colocadas num centro de saúde onde existe esse programa de acompanhamento. Para o controle, para ver um seguimento, é preciso ter informação da criança e os dados do telefone da criança para se acompanhar da mãe, para se acompanhar de perto esta criança.
Quais são as características de autoemissões acústicas? Ele é um exame simples, não provoca dor à criança, não é invasivo, é barato e é rápido de ser aplicado. Deve ser realizado nas primeiras 24, 48 horas, antes da alta, na maternidade ou até primeiro ano de vida, se for uma criança que nasceu fora da maternidade ou se nasceu numa maternidade onde não tem condições de triagem. No caso de criança que está doente, está internada e não pode fazer triagem, logo que saia, logo que tenha alta, até terceiro mês dá para fazer esta avaliação. Então, por definição, autoemissões acústicas é um teste eletroacústico que corresponde à energia sonora gerada pela célula ciliada. O movimento da célula ciliada, o movimento das células, nós temos membrana basal, e depois temos as células ciliadas. E aqui temos a membrana tectória. Este movimento, esta membrana tectória, membrana basilar, este movimento das células ciliadas, que tem cílios, aqui tem cílios, que é a roça na membrana tectória, esse movimento é captado no canal auditivo externo. Então, aqui é um teste, nós captamos uma resposta pré-neural. Coloca-se uma sonda no canal auditivo externo e ela vai captar até 99%, ela consegue captar. Até 99% de uma criança é normal, ela consegue captar. Ela dá-nos informação, como já disse, sobre a cóclea, exatamente é o movimento das células ciliadas externas. As células ciliadas externas se mexem, amplificam a vibração da membrana tectória, elas mexem, roçam a membrana tectória e esse movimento é passado para o nervo que capta. As indicações são as crianças sem indicadores de risco, já expliquei várias vezes, crianças sem indicadores de risco, vamos fazer autoemissões. O teste é rápido, simples, reprodutível, objetivo, não invasivo, com uma alta sensibilidade e especificidade. Ele é capaz de detectar a maioria das perdas auditivas cocleares ao nível de 30 a 35 decibéis, que é uma perda auditiva ligeira. Ela precisa que a criança esteja a dormir. E a desvantagem é que ele não permite, a desvantagem é porque ele é um teste coclear, então ele não permite avaliar as perdas que estão para além da cóclea, que é retrococlear. Precisa de um PET quando não se consegue detectar, quando há falhas, é preciso ir ao PET. Esse teste não nos diz o grau de perda auditiva. E se a criança tiver vernix, que a criança quando nasce tem aquela gordura branca no corpo, e se tiver aquilo no canal auditivo externo, ou tiver cera, ou tiver líquido amniótico, não é possível fazer. Ou seja, o canal auditivo externo tem que estar íntegro. Então a limitação é que a criança tem que estar a dormir, depois de comer. Um sono pós-prandial tem que ser num ambiente silencioso, o canal deve estar limpo, e não só limpo, íntegro e não doente. Não pode ter um otito. Claro que tem que ter aqui. Então nós vemos aqui essa criança e é importante quando colocarmos a sonda que ela se ajusta bem no canal auditivo externo, porque senão não vamos ter resultados certos. E é importante que estejamos no silêncio e a criança esteja a dormir. Vemos aqui na primeira imagem, apagar no trago e afastar a orelha para trás e para cima, fazer primeiro uma pequena massagem, depois colocar, ver
né, puxando a orelha para trás e puxando o trago para frente para conseguir ver. Também podemos utilizar otoscópio. O ideal é usar otoscópio nessa mesma manobra, mas usando otoscópio para ver se o canal de televisão está intacto. Puxar a orelha para trás, colocar a sonda, encaixar bem, não muito profundo para não lesar a membrana tímpano. Largar a orelha e deixar encaixado a sonda e ter cuidado de que os fios não estejam em cima da criança, porque se deixa desconfortável a criança, o fio deve estar a passar por cima da cabeça para não incomodar. Quais são indicações para o segundo exame? Nós já temos visto para o segundo exame a criança tem que ter indicadores de risco. É, mas no caso que não tenha indicadores de risco e falhou em duas autoemissões, então também é candidato. Ou seja, quem são os candidatos? São aqueles que têm indicadores de risco e aqueles que não têm indicadores de risco, mas que falharam em dois testes. Ele é um exame eletrofisiológico que analisa a condução elétrica do sistema nervoso até o tronco cerebral. Quais são as vantagens desse teste? Ela avalia a via neural até o tronco cerebral e permite captar as perdas auditivas, porque ele dá gráfico, dá traçado eletrofisiológico conforme o registro de onde é que está o problema. Ele consegue identificar distúrbios de neuropatia auditiva. Quais são as desvantagens? Esse teste tem que ser feito com alguém preparado, exige recursos humanos treinado, a criança deve estar relaxada ou até sedada, exige mais tempo, é mais caro e tem maiores falsos positivos, está sujeita a falsos positivos nos primeiros 4 meses por causa da imaturidade do sistema nervoso. Não, o fluxograma é a identificação dos riscos através de anamnese, exame clínico, consultas de puerper, processo clínico da criança, fazer o teste, fazer o reteste, monitorização, acompanhamento, diagnóstico e reabilitação. Como é que é a audição? Esta tabela aqui é da OMS, que até 3 meses a criança ela calma com algum som moderadamente forte e com música ela calma. Se ela estiver a chorar, ela ouve uma musiquinha, ouve algum som, ela calma. Com 3 a 4 meses ela presta atenção nos sons e tenta vocalizar. Com 6 a 8 meses ela localiza o som e já começa a balbuciar alguns sons da, da. Já com 2 meses ela aumenta a frequência de balbucio, inicia a produção de primeiras palavras. Com 18 meses já fala no mínimo 6 palavras. Com 2 anos produz frases e já com 3 anos já faz frase completa, produz sentenças. Um recém-nascido na presença de um recém-nascido na presença de um som, ele desperta no sono. Tem um som, ele está a dormir, ele ouviu o som, ele desperta.
Com 3 a 4 meses, ele volta a cabeça para o lado do som. Com até 7 meses, já localiza onde está o som. Quais são as estratégias de uma perda auditiva? Isso é um programa mundial da OMS. A OMS diz prevenir, identificar a perda auditiva, intervir com medicação, com tratamento, com cirurgia ou com reabilitação para empoderar esta criança a nível escolar e futuramente no mercado de trabalho. O screening é feito logo ao nascer e na idade pré-escolar e escolar. Já nos adultos faz audiometria consoante a necessidade, quando tem sintoma, ou nos casos laborais, antes de começar o trabalho, pré-laboral e depois anualmente, dependendo do tipo de empresa onde estiver. E nos mais velhos, nos idosos, faz-se por perda auditiva própria da idade e eles precisam ser aparelhados e, portanto, é preciso fazer. A exploração audiológica ela é feita na criança e no adulto. Nós estamos aqui a ver numa criança, uma criança que colabora, uma criança já grande, de 4 a 5 anos, onde o médico está a observar, antes de fazer o exame, está a observar o canal auditivo externo para ver se tem CER, se tem corpus klein, se tem push, e, antes de fazer o teste. A criança faz o teste de orelhinha, que é outra emissão acústica que nós já falamos. Está aqui o aparelho. Faz o teste de bochechinha se houver histórico de sindromas genéticos associados à perda auditiva. Naquela família, se tem esse sintoma, se tem este histórico, então, ou a própria criança nasceu com este problema, então faz-se o teste de bochechinha para confirmar síndrome genético. Que tipo de audiometria nós temos? Temos a tonal, comportamental. Tonal é a clássica, comportamental é com ruído e ver o comportamento da criança. É feita até 2 anos, condicionada a 4 ou 5 anos. Depois temos a vocal, também chamada logoaudiometria. Numa criança recém-nascido, até uma semana, nós podemos utilizar babimetria. Este é um aparelho que se coloca mais ou menos a 10 centímetros da orelha e ele emite um som muito curto, menos de 1 segundo, e ver qual é a reação. A criança vai chorar, vai ter reflexo de moro, reação postural, vai acordar, qualquer coisa vai acontecer se ela ouvir. Passamos para a audiometria comportamental, é já para crianças com menos de 2 anos, de latentes até menos de 2 anos, 3 tipos de estímulos que nós vamos apresentar. Amassar um papel, passar e ver se a criança reage, bater com a colher de chá numa chávena de café e ver o som, ver se a criança reage, ou movimentar um chocalho, que é um brinquedo que produz som. A audiometria comportamental também pode ser feito com outro tipo de brinquedos, que nós aqui vemos na imagem. Esta aqui é uma imagem do Hospital de Maputo, onde vemos a audiologista a utilizar alguns brinquedos. Ela está atrás da criança, está fazendo estes ruídos, para se a criança volta a cabeça para a procura do som. Aqui nós vemos um pequeno tamborzinho, onde a criança está no colo da mãe e bate no tambor, produz um som e vê se a criança procura este som.
ou bater palmas para ver se a criança procura o som. Também pode ser feita com um reflexo orientado condicionado, onde há um som e logo a seguir se manda uma imagem. Uma imagem e um som estão associados. Aqui há um estímulo audiovisual. Como podemos ver aqui, está aqui o médico, está aqui a mãe, a criança, e vemos alguém a dar o estímulo visual e auditivo. Existe o Peep Show, ou a audiometria de jogo, onde a criança tem que colaborar, tem que ser uma criança um pouco maiorzinha, e quando ela ouve o som, ela faz algum movimento, dependendo do brinquedo. Ela pode jogar, pode empilhar cubos, pode apertar um botão. Ela é uma criança que colabora. É preciso explicar a esta criança de que quando você ouvir o som, você deve reagir desta maneira. Aqui vemos um outro tipo de peep show. E aqui também vemos essa criança aqui, o teste está sendo feito com audiômetro. O audiômetro dá sons e a criança, quando ouve som, ela coloca um brinquedo naquele tubinho. Ou empilha naquela outra aqui. A audiometria tonal também pode ser feita com audiômetro clássico, mas é condicionada porque a criança não responde, ela utiliza respostas com os brinquedos. A audiometria vocal, aqui nós vemos o examinador a colocar a mão à frente da sua boca e ele vai dizendo algumas palavras como mamá, papá, pão, cão, algumas palavras que ele vai dizendo e a criança tem que repetir. Claro que precisa também de uma criança que colabora. Aqui neste teste temos aqui uma tela, um monitor, onde é projetada uma imagem e temos uma coluna de som que lança um som e a criança, quando vê o som, a criança associa com a imagem. Ela, quando ouve o som, ela olha para o objeto ao ouvir o som. Aqui está aqui os fones. Aqui, mesma coisa, onde quando vê o som, ela tenta associar com a imagem. A audiometria condicionada ou lúdica precisa muita colaboração da criança, que na presença do som, ela vai fazer um determinado movimento. Ela vai colocar uma pecinha ou vai empilhar as peças ou vai fazer uma determinada tarefa. No adulto, podemos fazer uma audiometria tonal quando é para fazer check-up ou quando é para detectar uma perda auditiva ou também para fazer um check-up da rotina. Faz uma audiometria. Também pode fazer uma audiometria verbal, que é para ver a capacidade de compreender as palavras. Também, em alguns casos, pode fazer potenciais evocados. Para casos de otite com derrame, sensação do ouvido tapado, plenitude no adulto e na criança, sobretudo na criança que tem infecções de vias respiratórias superiores, podemos fazer a impedanciometria para ver o reflexo tapediano
e ver a timpanometria. Também nos casos de paralisia facial, também pode-se fazer para ver o reflexo tabidiano. Como é que devemos reconhecer a surdez por idade? No recém-nascido, ele não se assusta quando ouve alguém a bater palma a 2 metros de distância. Alguém está a bater palma e ela não assusta, não chora, não reage. Ou não para de chorar quando ouve a mãe. Então, há que pensar que esta criança não está a ouvir. Até 8 meses, ela não vira a cara em direção ao som e não murmura quando é estimulada com a voz humana. E com 1 ano e meio não é capaz de falar palavras simples como mamá, papá, não consegue identificar parte do corpo, já tem 1 ano e meio. Com 2 anos não consegue fazer coisas simples sem ela ver o movimento do comando. Alguém tem que estar a apontar para ela, faça isso, vai para ali. Se não tiver este comando gestual, ela não reage. Então, isso aqui é um sinal de que a criança não ouve. Aos 3 anos, não consegue saber de onde vem o som, não compreende e não usa palavras simples como eu, você, quente, frio. Com 4 anos, não é capaz de contar uma experiência, depois de uma visita de estudo, um passeio com o pai, na escola, não consegue contar o que aconteceu e não consegue obedecer 2 comandos, 2 ordens verbais ao mesmo tempo. Se 2 irmãos estão a falar, ou mãe e pai estão a dizer alguma coisa, ela não consegue compreender. Com 5 anos não consegue ter uma conversa simples e a sua fala é difícil de compreender. Já na escola, a partir de 6 anos, é uma criança distraída, está sempre distraída, está a brincar, está a perturbar as outras crianças, a distrair outras crianças e tem um mau desempenho escolar. Como é que os pais devem reconhecer isso? O bebê não acorda com ruídos ou com conversa, não reage a ruídos como um toque de campainha, abertura de porta, bater de porta, não reage. Uma criança um pouco maiorzinha, ela vira para o som. Para ouvir, ela vira para o som. Ou ela escuta rádio, ou normalmente televisão, num tom muito alto. Tem dificuldade para perceber a linguagem verbal, oral, e tem um atraso nítido para iniciar a fala, atraso da aquisição da fala. E troca fonemas na fala e também na escrita, fala muito alto e é bastante distraída. Podemos ver aqui, vemos nessa imagem, a distração, coitado do peixe, e passa a vida a repetir, a pedir para repetirmos. Interpreta mal as mensagens, tem dificuldade de ouvir ao telefone, tem dificuldade de ouvir em ambientes ruidosos. Tem dificuldade de ouvir em grupo, isola-se e se isola, vem a depressão logo a seguir. É importante lembrar que se a pessoa tem perda auditiva, esta perda auditiva é um risco para a demência, e se esta pessoa for feita uma adaptação protésica, tem perda auditiva, fez identificação e reabilitação, essa pessoa diminui muito o risco de ter demência. Então, é muito importante tratar a perda auditiva para evitar suicídios, evitar isolamento, frustração, não socialização, e muito importante é evitar que este idoso entre em quadros de demência.
Muito boa noite. Obrigado. Se houver dúvidas, por favor, estejam à vontade. Obrigado pela atenção. Aí encontramos o meu e-mail, o meu WhatsApp e o meu Instagram. Qualquer dúvida, podem contactar-me, por favor.